Bom, pessoal, vamos lá, então. Não vou tomar muito tempo de vocês aqui. Isso aqui vocês todos conhecem muito bem, missão e visão, valores do BIM4. Eu mantive aqui para que a gente tivesse apenas a apresentação institucional, mas vamos entrar direto, então, na pauta aqui, que é o quê? Projeto que tem o nome de Estruturação e Implementação da Metodologia BIM na SUFER, Superintendência dos Serviços Ferroviários. Então, eu brinco com o pessoal, né, que em 15 de dezembro, aqui, né, na véspera do nosso recesso, dias antes, ganhamos de presente do Papai Noel esse ofício aqui, né, recebi o ofício da MRS, aonde o João Celso Teixeira de Oliveira é notificado pela SUFER de que o projeto, então, foi autorizado o seu início. Então, nesse momento, não sei se foi falado aqui, nós estamos na fase, então, de assinatura de contratos, né, e de desenvolvimento das minutas, para que a gente possa, aí sim, né, abrir o GTEC aqui e dar sequência ao trabalho efetivamente. Hugo, eu não sei se você já comentou sobre isso, se vamos fazer o GTEC aqui, como é que vocês trataram isso? Já trataram? A gente falou já que potencialmente vai ser o GTEC 5, mas Combinado. ainda estamos um passo de cada vez. Combinado. Vai ser ótimo, então, que a gente vai ter bastante tempo para interagir e conversar aí. Algumas pessoas aqui bem conhecidas, outras a gente vai conhecendo ao longo do tempo. Muito legal, Hugo. Então, aqui o ofício que autorizou, então, o início do projeto. E aí, então, aqui eu fiz um resumo executivo para que a gente possa ter uma ideia do que a gente está falando. Então, a gente vai ter como objetivo implementar o plano de adoção de BIM na SUFER focado em Open BIM e na ISO. Esse é um ponto que é importante trazer aqui, né? Qual o contexto? Alinhamento da estratégia BIM e a resolução, essa 6021 da NTT, que trata sobre o uso dos recursos de desenvolvimento tecnológico, porque aqui, da mesma forma como a gente está desenvolvendo o RDT lá no GT10, no BIM Forum Brasil, esse projeto também é oriundo de recursos de RDT, da própria associada MRS também. A MRS foi chamada pela NTT e foi provocada a implementar lá, usar parte do recurso de RDT que tinha para esse exercício, aproveitar, então, já a pegada que nós estávamos desenvolvendo no GT10 para levar o BIM, então, para SUFER. O prazo é de 24 meses, a expectativa de início é em março, agora, de 26, um término em fevereiro de 28. Investimento da ordem de 2.265.000, aqui está incluído também as verbas da própria MRS de gestão, mas essa é a ordem de grandeza. A ideia é que a gente faça um TR, né, para disponibilizar aí a equipe que vai efetivamente desenvolver o nosso projeto. Professor Chiro, até aqui ok, professor? Muito bem. Então, qual é o cenário, o problema e a solução? O cenário é a necessidade de digitalização e padronização na análise de projetos, lá na NTT. Então, se nós pensarmos que, se por um lado, no GT10, nós estamos lá desenvolvendo ativos que eduquem o mercado a entregar projetos de infraestrutura ferroviária, por outro lado, quem recebe esses projetos tem que estar apto a receber. Então, eu estou entendendo que, com este projeto de implementação na SUFER, a gente acaba por fechar a outra ponta. Se numa ponta estamos tratando o mercado, como desenvolver projetos, na outra nós vamos tratar como receber esses projetos, né? Então, o problema era justamente esse, a falta de diretriz clara sobre os usos e critérios de aceitação de projetos. E a solução, então, vai ser implementar a metodologia, que ela é baseada no Accelerator Program da BuildSmart e na norma ISO 19650, NBR ISO 19650. Pessoal, qualquer coisa, vocês, por favor, me interrompam aí, né? Fiquem à disposição. Estou perguntando para o professor Chir, porque o professor Chir é o nosso curador aqui do projeto, né? Nos apoiou no desenvolvimento desse plano de trabalho e será a pessoa que irá nos apoiar aí na curadoria junto com a coordenação do GT. Eu posso fazer uma observação só? Nesse por favor, slide? Senhor Pimenta, como vai o senhor? Primeiro, uma boa tarde, prazer em revê-lo. Tudo bem. É só para atualizar o termo, eu tenho a impressão que o cenário ele fala de digitização, que é um termo que tem pouca gente ainda usando, mas eu acho que aí está bem caracterizado.
para esse caso aí. Não sei se alguém tem alguma coisa a acrescentar. Não, o Pimenta tem razão ou não, né? Mas sim, há uma discussão, na verdade, a BNT se promoveu uma discussão sobre o termo digitalização e digitização. Sim. É um problema, né? Porque existem referências que usam ao contrário, mas deixando esse cenário para o lado, sim, caberia a digitização. Pois não. Como, digamos, a BNT vai adotar. Precisamos nos adaptar a isso também. Ok, obrigado. Nada. Maravilha. Bom, seguindo aqui, então, quais são os objetivos específicos, então, né, que a gente vai desenvolver lá na SUFER com esse projeto? Diagnosticar a maturidade BIM atual, estabelecer os processos, procedimentos e tecnologias padronizadas, criar diretrizes e requisitos técnicos e, por fim, capacitar a equipe da NTT nessa nova metodologia. O trabalho foi estruturado, né, o plano de projeto ele foi estruturado seguindo essa metodologia do Program Accelerator lá, que trata de 3 etapas. Então, a primeira etapa ela é o Discovery Workshop, a gente vai fazer um workshop na NTT com as equipes, tanto a curadoria quanto as equipes de desenvolvimento do projeto, para começar a produzir, então, os primeiros documentos, o diagnóstico inicial e definição das equipes que irão trabalhar no projeto e assim por diante. Aí a parte 2 é o escopo de trabalho, efetivamente, né? Então é a estruturação e implementação desses ativos aí, da metodologia como um todo. Também tem um projeto piloto aqui dentro, né, do escopo de trabalho. E por fim nós temos então a capacitação e sustentação, que é a parte de learning e suporte. Aí a gente vai também deixar um plano de capacitação para eles continuado ao final desse projeto. Correto, professor Chico? Isso, perfeito. Maravilha. Essas etapas são as preconizadas pela Building Smart. Pela Building Smart, isso. Diferentes de outras que a gente possa olhar. Exatamente, obrigado, professor. Aqui, professor, então, fiz a adaptação do seu slide, né, para falar um pouquinho desse fluxo, né, de trabalho OpenBIM, que vem lá daquele seu slide. Professor, aí, se o senhor quiser aqui me apoiar na conceituação, eu lhe agradeço. Na verdade, esse é o slide padrão que usa a própria Building Smart, falando dos padrões, serviços e como é que eles se encadeiam ao longo do processo de desenvolvimento de um projeto, da construção de um ativo. Isso, porque aqui nós temos o CM, né, professor, como serviço, né? Por exemplo. Por exemplo. Então, aí estão todos, basicamente envolvendo todos os serviços e padrões da Building Smart. Isso é objeto de várias apresentações, por exemplo, o Carlos Dias usa isso, né, extensivamente, para explicar como é que se trabalha com o PIMBIM, e, na verdade, é isso que nós vamos fazer dentro da SUFER, descobrir como colocar um processo que seja como eu disse, eles não desenvolvem projetos, eles acompanham, eles verificam, eles validam, eles dão suporte nesse sentido, né? Então, é diferente, não é uma empresa de engenharia, uma empresa de projeto, mas vai ter que manusear o projeto, vai ter que manusear um arquivo IFC, ou vai ter que fazer outras definições de requisitos, verificações, e aí aparecem as ferramentas da Building Smart, os padrões de serviços que a gente tem. Diga, Eduardo. Boa tarde, professor. Boa tarde, pessoal. Uma pergunta rápida para o Paulo, eu acho. Eu só queria primeiro confirmar meu entendimento que esse será um novo GT do BIM Forum, que não tem a ver diretamente com o GT10 em andamento. Essa seria a minha primeira confirmação. E aí agora vem a minha pergunta. O contato para ambos é você, Paulo? Porque... Tá. Obrigado, Aqui... Eduardo, pela pergunta. Talvez eu não tenha esclarecido isso no início. Obrigado, te agradeço. Eu vou colocar aqui no chat o meu e-mail, que é meu e-mail aqui do BIM Forum, tá? Onde vocês podem me chamar. Eu também vou colocar meu WhatsApp aqui, tá, Eduardo? Qualquer necessidade, dúvida, a gente responde sem o menor problema, tá bom? Perfeito, obrigado, Paulo.
E respondendo a tua pergunta especificamente com relação ao GT10, o GT10 ele está tratando lá do RDT da MRS com vistas a capacitar o mercado, como eu disse no início, né? A visão de projeto. O próprio sponsor Paulo Renato trata muito isso com a gente lá no GT10. E aqui não, aqui é a visão de implementar lá na SUFERD sob a ótica de quem recebe esses projetos, tá? Então, por isso também a gente optou por trabalhar num GTEC, talvez aqui da Build Smart, por estarmos tratando, né, o Program Accelerator e por ter toda essa relação com o OpenBeam. Então, acredito que o Hugo queira complementar em relação a isso, né, Hugo? Não sei se respondi, Eduardo. Perfeitamente, muito obrigado. Eu vou falar bem nesse sentido, até assim, para não o pessoal também não ir atrás do Paulo. A gente está numa fase ainda muito inicial, né? A ideia é realmente que a gente tenha esse projeto como um GTEC, por toda a interface que ele tem com a Build Smart. Para a gente estar falando de OpenBeam, é natural que ele fique na Build Smart. Para quem vem do BIM Fórum como associado pessoa jurídica, tem um ponto muito importante, porque a depender da sua categoria de associação, você tem limites de GTs que pode participar, com quantitativo de pessoas que pode participar. Já na Build Smart, você não tem esse limite. Cada empresa pode indicar 5 pessoas. Se as 5 pessoas quiserem fazer parte dos 5 GTECs, são bem-vindos. Então, não é o mesmo nível de controle. Então, por exemplo, Eduardo, eu vou pegar você para Bentley. A Bentley, categoria Golden, ela tem 3 GTs. Se você já tiver em 3 GTs, o participar do GTEC 5 não interfere em nada. É livre para esses 5 indicações, tá? O que talvez a gente faça é talvez um outro tipo de controle, por uma questão que a gente tem prazos muito bem definidos, tem uma questão envolvendo recursos públicos que talvez mereça um outro nível de governança que a gente não tem hoje com os demais GTECs. Mas é algo que a gente vai trazer internamente, e quando a gente for disparar essa abertura para que as pessoas possam indicar, eu quero participar e tudo mais, isso já vai estar mais redondo. No princípio também, né, Hugo, a governança vai se dar por meio lá da solução que a gente está implementando no Modem, e aí vem um pacote robusto aí do GT10 para cá. Correto. Sim, obrigado, Hugo. Só para complementar, na verdade, como a Bendra começou ano passado, a gente demorou um tempinho aqui para eleger os grupos dos quais a gente participaria, e o GT10 é um que foi eleito por nós. Estamos a ponto de oficializar, né, fazer o contato com o Paulo. Só que o nosso representante aqui, eu vou comentar desse novo assunto da SUFER também, e aí eu deixo ele alinhar com o Paulo, ver os melhores caminhos aí. Então, obrigado, Hugo, também pelo esclarecimento aí sobre os limites. Bom, mas de qualquer maneira serão bem-vindos, né, esses... Em ambos os GTs, com certeza. Obrigado. Exato. Tanto no GT10 quanto no GTEC 5, que seja o nome, o tema de ferrovia está elencado, né, de qualquer maneira. E certamente há uma inter-relação entre os dois grupos, com certeza. Exato. Eu diria que o modus operandi, o trabalho, vai ser muito parecido. Nós vamos montar reuniões periódicas com um grupo técnico consultivo, 3, 4, 5 pessoas, que vão ser o núcleo duro, digamos, né? E depois mais pessoas que vão sendo regimentadas, até a gente decidir também como vai contratar ou não equipes de trabalho com remuneração, né? Em que fase, para que serviço e assim por diante. Então, esse é o trabalho que temos que fazer agora, antes da assinatura, começar a fazer, para a gente se entender internamente como tocar esse trabalho que é novo, é uma frente nova, diferente, né? Não é diferente, a rigor, do que já está se fazendo no GT10 do Big Forum Brasil. Então, ok? Obrigado, professor. Michele levantou a mão. Olá, pessoal. Só um comentário com relação à NTT. Nós já tivemos uma licitação a nível de governo federal citando a exigência do OpenBeam. A licitação da Ferrogrão foi concluída com sucesso em 2021. Esse é um assunto ainda polêmico no universo governo federal, né? Estamos em envolvimento com a Suprema Corte para aprovação de licenças ambientais. E eu fui a responsável por redigir o apêndice dessa licitação do BIM, e com a citação do OpenBeam e o IFC sendo solicitado, e né, isso foi feito através da EPL, hoje em InfraSA, e a NTT é a responsável pela aprovação final e todo o fluxo de aprovação e regulamentação.
Então, como alguns já sabem, eu já me coloco aqui à disposição para apoiar, apesar de eu estar em Paris num fuso horário complicado, quero muito colaborar, participar desse projeto, do novo GTEC, e sei que os assuntos estão bem no início, mas já relembrando esse ponto, porque ele não saiu muito na mídia devido a essa complexidade da licitação da Ferrogrão envolver a Suprema Corte para aprovação. Então, temos já uma licitação completamente aprovada, solicitando e exigindo a entrega de projetos Open BIM dentro do governo, que passaria, sim, pela NTT. Então, já tem um pontapé inicial aí que podemos aproveitar como citação, né, como suporte técnico, enfim, e de regulamentação, suporte de regulamentação mesmo dentro da esfera federal. Então, me coloco à disposição para qualquer dúvida, né, eu já anotei o seu número aqui, Paulo. Eu vou te mandar um oi no WhatsApp, e se eu puder colaborar, tirar alguma dúvida, indicar algum número de SEI que possa ser citado em algum processo, eu estou aqui à disposição, tá bom? Obrigada. Ótimo, Já te Michele. agradecemos aí. Desculpa, professor Chiro, por favor. Nada. E agradecer a Michele pela já disponibilidade em nos ajudar. Isso, e desde já fica convidada a participar com a gente aqui também, na medida da disponibilidade aí do fuso horário, né? Com certeza, estarei envolvido. Muito obrigada. Obrigado, Michele. Qualquer coisa, os dados estão aqui. Eu aproveitei também, pessoal, para colocar aí o link nosso do Monday lá para solicitação de entrada nos GTs do BIMFOR. Tá? Se vocês tiverem interesse em participar do GT10, alguém daqui, a Bentley citou aí, foi citada, né? A gente está à disposição para receber vocês. Hoje nós somos lá já 42 membros. Está muito contente aí com o andamento e com a forma como nós estamos sendo bem recebidos pelo grupo. Seguindo aqui, então, professor, mais alguma outra observação sobre esse slide? Eu posso seguir aqui, professor? Pode seguir. Obrigado. Combinado. Então, só detalhar um pouquinho só as etapas, né, professor? Basicamente, então, a etapa de diagnóstico, discovery, workshop, ele vai ser, o output vai ser o documento de requisitos mínimos institucionais, o workshop lá presencial em Brasília, o diagnóstico de maturidade e o questionário para definição dos objetivos. Basicamente, isso a gente contempla nessa etapa 1. Na etapa 2, que é a estruturação, efetivamente, então a gente vai ter o BIP, o plano de implementação, o caderno de especificações e requisitos, o mapeamento de processo, competência e infraestrutura, e um conjunto de templates. Aqui eu fui singelo, não citei todos, né? Mas se vocês tiverem interesse, a gente tem uma lista de entregáveis que eu posso mostrar para vocês depois, se entenderem que é necessário, eu já mostro para vocês também. Tá? Porque são muitos templates que serão desenvolvidos aqui para eles. Como eu disse, nessa etapa também a gente vai ter um projeto piloto, então a gente vai dar uma consultoria técnica para esse projeto assistido, fazer um teste do uso prático dos templates, dos fluxos criados, e depois vai ser produzido um relatório final de avaliação para ajustes antes da escala total, antes de eles colocarem isso tudo em produção. E, por fim, a etapa 3 é a fase de sustentação, então que a gente vai gerar o relatório de lições aprendidas, vai desenvolver um programa de capacitação continuada e também um plano de melhoria contínua da maturidade BIM, dependendo daquilo que for levantado lá no diagnóstico em relação à maturidade deles. Professor Chiro, alguma outra comentário aqui? Não, tudo bem, obrigado. Então é isso. Aí, por fim, então, quais são os benefícios, né, que a gente espera, né? Técnico, padronização, rastreabilidade e interoperabilidade, o Open BIM, né? Implementação dos padrões ali, dos processos do fluxo de trabalho Open BIM. Do ponto de vista econômico, né, eficiência na fiscalização e redução de retrabalho. E do ponto de vista institucional, modernização da infraestrutura ferroviária, né, que é o que se espera, e uma melhoria na governança digital. Basicamente foi isso, pessoal, fiz aqui de forma mais singela, né, apresentando em linhas gerais aí o projeto. E desde já, né, Hugo, fica o convite, então, para os nossos associados, membros aí, nos apoiarem a participar desse projeto. Para mim é um grande privilégio, eu queria dizer para vocês, poder estar fazendo parte aqui, tanto do BIM Fórum Brasil, quanto da Building Smart Brasil, na gestão desses projetos, e aprendo muito com vocês, então fico imensamente feliz de estar aqui apresentando isso para vocês, conto com a participação efetiva de vocês. O GT10 tem sido um grande aprendizado, tem sido um grande
aprendizado em todas as formas, tanto na questão da gestão, quanto na questão do tamanho do projeto que a gente tem. Talvez, eu acho que caiba dizer aqui, né, Hugo, o projeto lá do GT10 talvez seja o maior projeto que o BIMFórum já iniciou a implementação desde a sua fundação. Então, é uma responsabilidade muito grande, mas, ao mesmo tempo, um privilégio muito grande, porque nós temos lá uma equipe extremamente capaz, a curadoria é extremamente qualificada, os membros são extremamente qualificados, e a gente faz aqui, então, o apelo aqui, né, o convite para vocês participarem com a gente também lá. Coloquei aqui no chat o link, que já permite que, de acordo com os benefícios da associação, da categoria de associação de cada uma das empresas de vocês, por favor, possam participar com a gente. Hugo, professor Chiro.